Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho para responder um questionamento de uma pessoa e esse questionamento tem sido um tanto repetido na minha vida porque eu escrevo e eventualmente as pessoas têm as suas dúvidas e muitas passam pelas questões do coração. Então a pessoa me questiona a respeito de relacionamentos e de traição. É um tema delicado porque as pessoas vivem muito apaixonadas por aí, elas se apaixonam por qualquer razão, porque a pessoa é bonita, porque a pessoa é difícil de conquistar, porque a pessoa é distante, porque a pessoa pensa parecido com ela e o seu companheiro, sua companheira não pensa, enfim. Tem N razões para as pessoas se atraírem por outras. Mas eu não posso me limitar a esse assunto nesse sentido, porque o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que embasa o que eu quero falar agora, ele não se limita ao aspecto relacionamento marital, por exemplo. O texto é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, que chama-se Bem-aventurados os que têm puro coração, e ele começa, o subtítulo é Pecado por Pensamento e Adultério, e ele começa falando lá em Mateus que Jesus disse que aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério, mas eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Certo? Só que Jesus não se refere à palavra adultério somente neste sentido, ele se refere também ao sentido do mal, de fazer o mal, de cometer um pecado, de não ser uma pessoa que se possa confiar. Então ele se refere em outras passagens à palavra adultério, mas não nesse sentido. Vamos nos limitar aqui então ao que o Evangelho está falando. Por quê? Porque vai poder responder a questão da traição e dos relacionamentos conturbados também. O Evangelho nos explica que só o fato de nós pensarmos em alguma coisa, de nós desejarmos aquilo que não nos pertence, já estamos cometendo uma espécie de crime perante a lei divina. Por uma razão muito simples. Nós estamos pensando e significa que nós estamos emitindo o próprio sentimento, a própria energia, a própria intenção. O que nós somos é que nós emitimos por pensamento. Então, mesmo que a gente não tenha a questão da dificuldade de relacionamento colocada de uma forma prática, um relacionamento espúrio, um relacionamento que seja desonesto, vamos dizer assim, em qualquer área, nós estaremos cometendo pecado por pensamento, portanto estaremos cometendo adultério. Um exemplo bem básico que não tem nada a ver com relacionamento afetivo, por exemplo, é quando tema da moda, né? Nós votamos em um político e ele, em vez de utilizar o seu mandato para fazer o bem para nós que somos povo e eleitores, ele utiliza esse mandato para usar e abusar do poder, enriquecendo e arranjando mais poder para si mesmo e para aqueles que lhe são próximos. Percebem que o adultério, então, é um mal que a gente faz violando, inclusive, a confiança alheia. O Evangelho também nos fala muito bem a respeito desse pensar ser a questão do cometer o mal porque somos ainda atrasados e inferiores. Isso é muito óbvio para nós que somos estudiosos espíritas, porque somos espíritos criados simples e ignorantes, que vamos nos desenvolvendo, vamos nos evoluindo a partir das experiências. No caso das relações, vejam, eu hoje sou mulher e sou casada com um homem. Eu poderia ser um homem casada com uma mulher. E poderia, como existem muitas pessoas que vivem essa situação, ser uma pessoa que tem relação homoafetiva. Eu poderia ser o filho e eu poderia ser a filha, eu posso ser a mãe, eu posso ser o irmão, eu posso ser qualquer personagem dentro da estrada da vida nas várias encarnações. E isso significa que nós nos relacionamos não só com espíritos novos que chegam de repente na nossa vida para conviver conosco, para aprender conosco, para transitar nessa estrada conosco, mas também que nós reencontramos muitas almas, que nós encontramos pessoas que viveram conosco em outras existências e vieram para nós em um papel diferente. Então eu posso ser hoje mãe e o meu filho ter sido meu pai, por exemplo. Concordam comigo? Vocês já sabem disso, muitas de vocês já sabem.
Significa dizer que nas nossas relações nós podemos, e é muito comum, nos relacionar mais proximamente com pessoas que não são os nossos grandes amores, porque esses nós já amamos. Sim, é possível e acontece, não é tão difícil assim, não se preocupem, que nós nos encontremos com os grandes amores e passemos uma vida junto com eles, vivendo as nossas provas, as nossas expiações, as nossas missões. Mas é muito comum, talvez mais comum, que nós nos atraiamos exatamente pelos espíritos com os quais temos diferenças, pelos espíritos que exatamente nós não aprendemos ainda a amar. Lembrem-se, ou quem não sabe ainda vai saber agora, que a paixão, que é o primeiro passo para nos levar a um relacionamento, ela não é emocional, ela é física, ela acontece mexendo no organismo, são os neurotransmissores, são as moléculas, são os hormônios que estão se movimentando e que fazem despertar o interesse. Ora, com essa paixão vem o desejo, aí você começa a sair com a pessoa, começa a se interessar, se apaixona. Paixão tem prazo de validade, variam-se, eu como não sou especialista da área, mas eu já vi comentários de que vão de 2 a 7 anos. E então, vamos dizer que dure 2 anos, você namora nesse período, casa nesse período, às vezes engravida nesse período, de repente a paixão acabou. O que fica? Por que tantos relacionamentos acabam tão cedo? Porque o que fica é o respeito que nasce da amizade. Pode haver amor com amizade, pode haver amizade sem amor, mas amor neste sentido que eu estou falando, porque a amizade é uma espécie de amor. Eu amo determinado amigo, eu amo determinada amiga e então eu realmente estou tendo sentimentos nobres, certo? E aí, quando nós nos aproximamos de alguém e acabamos tendo um relacionamento, nós devemos a essa pessoa o respeito, nós devemos a essa pessoa o nosso compromisso de fidelidade. Porque a família, o casamento, ele é um progresso, senão nós seríamos nada diferente do que os animais que trocam de parceiros a toda hora. Gente, se é para vir para cá, para a Terra, só para, desculpem a expressão, mas é a expressão que se fala popularmente, só para transar, se fosse só para isso que a gente serve, então nós não precisaríamos ser mais do que um animal. Agora, quando nos importa neste relacionamento que inclui até a parte sexual, nós vamos crescer juntos, vamos amadurecer, vamos olhar naquilo que incomoda o outro e lembrar que normalmente esse incômodo que a gente vê no defeito do outro é um problema que nós também temos, como diz a psicologia. Nós vamos pegar as diferenças que nos atraíram primeiro para o outro, porque nós gostamos do diferente, nós pegamos as diferenças e aí quando vem o relacionamento achamos que a diferença nos incomoda. Mas não é assim. No fundo, os relacionamentos não dão certo muito mais por causa de falta de boa vontade em viver uma jornada, fazer uma viagem juntos com respeito, com equilíbrio, com harmonia, com diálogo, do que pela falta de amor, porque o amor tem vários tipos, né? Com relação à questão da traição, então, não é só a questão da traição do relacionamento em si, mas a questão da relação ser traída no respeito, ser traída na confiança. Ninguém gosta de andar com alguém que não pode confiar. Todos nós temos ou conhecimento ou vivência de momentos em que não fomos justos nos nossos pensamentos com o nosso próximo, mas hoje nós temos conhecimento e nós temos com esse conhecimento a obrigação de ser dignos, de agir em conformidade com aquilo que nós falamos. Pecou? Fez lá atrás? Em outra vida? Nessa vida? Não é esse o momento de ficar avaliando, chorando pelo que aconteceu, mas é o momento de dizer: opa, eu estava errado, eu estava errada, eu não deveria ter feito, eu não deveria ter pensado, não vou alimentar mais esse tipo de situação, de pensamento, de desejo que em qualquer área, não só no casamento, não só no namoro, não só no noivado, mas em qualquer relação,
não vou mais alimentar isso, porque não sou só eu que estou errando, eu estou tentando levar alguém ao erro comigo. E eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero evoluir. Você que está me ouvindo aqui depois de 10 minutos falando, com toda certeza quer ser uma pessoa melhor, com toda certeza quer evoluir, porque as pessoas que não estão nem aí não começam, não passam do primeiro minuto de curiosidade. Então, a gente precisa ser mais corajoso de enfrentar as dificuldades da vida. Olhar o nosso companheiro, nossa companheira, seja pai, seja mãe, seja marido, seja esposa, seja filho, seja irmão, seja cunhado, seja amigo, seja chefe ou subordinado, com respeito. Se nós somos contratados para trabalhar em algum lugar, nós vamos trabalhar com a camisa daquele lugar. Se nós fomos contratados como um profissional, nós vamos vestir a camisa do nosso cliente. Se nós entramos numa relação qualquer, afetiva, de amizade, ou outro tipo mais íntimo, nós vamos vestir a camisa daquele relacionamento. E se não dá para vestir a camisa, qual que é o certo, gente? O Espiritismo esclarece, divórcio é permitido. Sabe por quê? Porque quando Jesus disse que não se separa o que Deus uniu, ele quis dizer o quê? Como é que Deus une? Só através do amor. Se não há amor e não há nem mesmo a boa vontade, nem mesmo o respeito e nem mesmo o amor à amizade, para que a gente vai ficar junto? Tem relações que acabam depois de 30 anos, por exemplo, em que as pessoas permanecem amigas, elas já cumpriram toda a sua história junto e elas se divorciam e permanecem amigas. Tem problema nisso? Não. Agora, tem relações que são violentas e agressivas, em que as pessoas se divorciam, se separam, ou não querem trabalhar juntas, ou não vão morar mais juntas. Por quê? Porque uma vai matar a outra se continuarem juntas. Tem problema nisso? Não, não tem problema. Agora, sejamos honestos em todas as áreas da nossa vida. Nós estamos num momento do mundo, não é só do Brasil, momento do mundo em que estamos questionando todos os valores. Adianta questionar o valor do próximo? Adianta cobrar correção do próximo? Eu não posso cobrar de vocês, eu não posso criticar vocês, eu tenho que falar de mim. Sou eu que tenho que ser correta, sou eu que tenho que fazer diferente, sou eu que tenho que dizer e fazer o que eu digo. Vocês percebem? E isso serve para cada um de vocês. Com relação aos relacionamentos, então, de forma geral, eu menciono muito o relacionamento afetivo entre as pessoas que são companheiras, porque é o que preocupa muita gente. As pessoas buscam, por exemplo, uma alma gêmea a qualquer preço. Nós não somos metade. Por que eu tenho que procurar uma alma gêmea? Se eu sou inteiro, eu vou encontrar outra pessoa inteira para conviver comigo, uma outra pessoa inteira para evoluir comigo, uma outra pessoa inteira para se amar. E uma vez que a regra que a lei é amar ao próximo como a si mesmo, se ela se ama e eu me amo, nós amaremos mais facilmente nosso próximo. Então, se nós estamos em relacionamentos tumultuados em qualquer aspecto da nossa vida, é tempo de pensar onde nós estamos errando e não apenas onde o outro está errando. Eu sei que existem certos relacionamentos que chegam num grau de dificuldade que não tem diálogo, mas é preciso que o diálogo seja implantado. Peçam ajuda a Deus como? Façam sempre a sua prece, vigiem os seus pensamentos, não caiam nessa bobeira do adultério que acontece pelo pensamento. Começa no pensamento, porque o pensamento é a manifestação daquilo que a gente é. Através dos nossos pensamentos, nós mostramos o que nós desejamos, o que nós queremos, o que nós pretendemos, tá certo? Uma coisa bastante interessante que este trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que eu estou comentando diz é o seguinte, e é por isso que eu digo que a gente não pode ficar lamuriando o passado, tem que fincar pé no chão e seguir adiante. Ele menciona uma coisa bastante especial, pelo menos aos meus olhos. Diz assim, que quando nós nos vemos frente a uma situação, por exemplo, nós podemos ser atraídos a fazer alguma coisa errada. Se nós caímos na tentação, é porque nós ainda somos imperfeitos naquele ponto, certo? Então, se nós caímos na tentação, é porque nós ainda nos comprazemos no mal, que nós ainda não aprendemos a lutar contra o mal que se manifesta em nós. Então, existe a atração pelo mal, por exemplo, roubar uma carteira ou furtar uma carteira, mas
E nós caímos naquilo, então nós somos ladrões se nós furtamos a carteira. Existem aquelas pessoas que pensam, puxa, eu vou furtar a carteira, ou seja, tem a vontade de cometer o mal, de fazer o mal, de errar, mas pensa, puxa vida, eu não vou fazer isso porque eu já aprendi que está errado. Eu não faria mais isso porque eu acredito que se eu fizer isso, isso vai voltar para mim. E eu também não quero passar por essa situação, então eu não posso fazer alguém passar por essa situação. Ainda há imperfeição nesta alma, nesta pessoa que pensa desse jeito, mas é uma imperfeição que está sendo trabalhada, porque há resistência ao mal. Então, o progresso não aconteceu, mas está a caminho. E a pessoa verdadeiramente boa em algum ponto, porque nós temos dezenas, centenas, sei lá quantas virtudes para adquirir, em alguma virtude, em algum ponto que a pessoa já evoluiu, essa pessoa nem pensará na hipótese. A carteira está dando sopa no bolso da pessoa, está dando sopa na bolsa da mulher que está aberta, está dando sopa que caiu no chão e a pessoa não viu, e ela nunca vai pensar que aquela carteira pode ter dinheiro que ela vai aproveitar para usar. Ela vai avisar que a bolsa está aberta, vai avisar que a carteira está dando sopa, vai catar a carteira e vai devolver. Percebem? Tem até a respeito desse exemplo, até foi por isso que eu falei, tem um videozinho que está correndo na internet, que ele colocaram um nome interessante, é assim, cuidado, Deus está vendo. Porque a pessoa vê um rapaz no ponto de ônibus e a carteira tá lá no bolso traseiro, maior fácil para pegar. Aí ele vai, ele pega a carteira do bolso, de repente, do nada, ele olha para cima e vê a câmera de vigilância. Quando ele vê, o que ele faz? Ele dá uma disfarçada, joga a carteira no chão, dá um tapinha no ombro do rapaz e diz: sua carteira caiu. E aí ele olha para cima como diz: ó, devolvi, viu? Não roubei nada. Não me pega não pega no meu pé, porque eu não sou ladrão. Então, esses 3 aspectos do nosso desenvolvimento vale para tudo, para a vaidade, para o orgulho, para o egoísmo, para a intolerância, para todos os tipos de imperfeições que nós temos. Não pensamos no mal, já evoluímos. Pensamos no mal e não fazemos por falta de oportunidade ou por medo, ou fazemos porque nós não nos desenvolvemos ainda naquele aspecto, precisamos trabalhar. Nós pensamos no mal, mas resistimos à realização do mal, nós já estamos evoluindo. Então, com relação ao pecado por pensamento, lembre-se que o adultério em qualquer área, relacionamento afetivo, de amizade, de trabalho, qualquer área, nós começamos o nosso pecado naquilo que somos. O nosso pensamento é o primeiro sinal de que estamos ou não estamos desenvolvidos ou nos desenvolvendo. E é a partir disso que eu peço que vocês hoje pensem a respeito, para que nós sejamos parte das pessoas que reconstrói esse mundo, porque nós estamos assim de gente que pensa mal, que pensa negativo, que procura ver o pior em todas as coisas, que lamuria, que reclama, que dramatiza, mas pouca gente manifestando aquilo que é divino em si, a luz que há em si. Vamos fazer que a luz que há em nós, que é a luz de Deus, que nosso Criador, brilhe em nós. Então nós vamos controlar os nossos pensamentos, vamos analisar os nossos pensamentos, vamos controlar as nossas ações, porque, gente, nós não estamos aqui a passeio como tanta gente pensa que estamos. Tem muita gente que reclama da qualidade de vida, não é porque está preocupado que o mundo está ruim. Tá muita gente reclama porque não pode ir para Disney, porque não pode gastar dinheiro à vontade, porque não pode fazer plástica, porque não pode ter o carrão do ano. Isso daqui não é parque de diversões. É muito sério o que nós estamos fazendo aqui. E segundo o Código Penal da Vida Futura, que está no livro O Céu e o Inferno, deem uma olhadinha, vocês não vão se arrepender com o que vocês vão ler lá e vão aprender a avaliar a sua vida. Tudo aquilo que nós fazemos de bom abate as nossas dívidas e nos conquista um pouco mais de felicidade. Tudo aquilo que fazemos de mal aumenta as nossas dívidas e nos conquista um pouco mais de infelicidade. Se você quer ser feliz ou infeliz, quando valer a pena ser feliz ou infeliz, que é na vida verdadeira, que não acaba, hoje é o momento de trabalhar, tá bom? Espero ter sido
inteligível, compreensível as palavras que eu disse hoje, porque o tema é delicado e eu tomo muito cuidado para falar as coisas, porque eu não quero ferir ninguém, magoar ninguém, não quero que as pessoas pensem de si mal. Eu quero que as pessoas despertem como eu desperto a cada vez que eu falo, como eu desperto a cada vez que eu estudo e como eu fui despertada em algum tempo. Eu tenho mudado a cada dia da minha vida, eu mudo bastante. Eu não sou a mesma pessoa de ontem e nem a de 5 anos, e nem a de 10 anos, e nem a de 20 anos atrás. Por quê? Porque eu vivo essa vida como se fosse uma continuidade, uma permanência entre todas as vidas. Diz o Céu e o Inferno que as vidas têm solidariedade. Então eu procuro agir de forma com que o futuro me reserve o melhor, porque eu luto todos os dias para ser melhor e eu falo com vocês, escrevo para vocês, eu faço palestra para vocês, porque eu tenho certeza do potencial de luz de vocês e eu não quero que vocês esqueçam da solidariedade entre as vidas e do potencial que vocês têm. Então vamos à luta, tá bom, gente? Obrigada, obrigada, obrigada. Deus abençoe, Jesus proteja, fique com Deus e ó, beijão. Tchau.